Olá a todos, agora nós vamos ter a nossa segunda e última aula sobre a fotossíntese, falando agora sobre as etapas da fotossíntese. A fotossíntese é um processo com alta complexidade química, complexidade em geral, né, com diversas reações químicas, e é um processo que a gente pode dividir em duas grandes fases, a fase clara e a fase escura. A fase clara é a fase que ocorre na presença de luz, e a fase escura é a que pode ocorrer na ausência de luz. Geralmente a gente escuta que ocorre na ausência de luz, mas eu já vou explicar o porquê pode, não necessariamente porque é correto dizer que ocorre na ausência de luz. A fase clara, ou fotoquímica, é a primeira etapa da fotossíntese que ocorre nas tilacoides ou nos grãos, como a gente tinha visto previamente. O processo começa quando a clorofila presente nas tilacoides obtém energia através da luz solar, ativando os fotossistemas 1 e 2, que assim começam a realização de diversas reações químicas, desencadeando esse processo. Os dois principais processos que ocorrem nessa fase são a fotólise da água e a fosforilação. A fotólise da água é a quebra das moléculas de água, separando os átomos de hidrogênio e oxigênio, esses átomos de oxigênio sendo liberados para a atmosfera, o que é uma coisa que antigamente acreditavam que o oxigênio liberado pelas plantas era o oxigênio que advinha do CO2, mas na verdade ele vem da fotólise da água, como foi descoberto por Robert Hill, então isso é importante lembrar. E os elétrons e os hidrogênios vão ser utilizados, vão se manter no processo, os hidrogênios sendo utilizados posteriormente na fase escura. Outro processo importante é a fosforilação. A fosforilação nada mais é do que a adição de um átomo de fosfato para uma molécula de adenosina difosfato, gerando assim ATP, adenosina trifosfato. Esse processo ele pode ser cíclico ou acíclico, a gente não vai entrar em muitos detalhes sobre isso, mas um dos principais é o acíclico, que seria tanto para a produção, para a redução do NADP, que é um transportador de hidrogênio, né, que vai sofrer redução e se unir com os átomos de hidrogênio para transportar para a próxima etapa, né, para a fase escura, quanto para a produção do ATP. De novo, fosforilação, produção de ATP através de um átomo de fosfato e adenosina difosfato. Os produtos dessa etapa, o ATP e o NADPH, eles vão ser utilizados posteriormente na fase escura. Vamos seguir aqui para um esqueminha desses fotossistemas. Né? Vou pegar aqui o nosso ponteiro. Aqui nós podemos ver que o fotossistema 2, nós temos P680 aqui e P700. Isso aqui são os centros de ativação. Né? Eles têm uma certa afinidade com diferentes espectros de luz. Esse aqui conhecido como vermelho e esse aqui como vermelho distante. Como a gente pode ver aqui no fotossistema 2, que gera um forte agente oxidante, onde ocorre a fotólise, né? Da fotólise da água, uma oxidação aqui da água, liberando os átomos separando os átomos de hidrogênio e oxigênio e liberando os nossos elétrons. Os elétrons gerados nesse processo vão aqui realizar a cadeia transportadora de elétrons, fazendo assim a nossa fosforilação, né? Gerando a energia suficiente para a síntese do ATP que vai ser utilizado na fase escura. Já no fotossistema 1 é onde ocorre, né, através de um forte agente redutor, a redução do NADPH, NADP+, junto com os átomos de hidrogênio. O NADP é um transportador de hidrogênio, gerando NADPH, esse NADPH que vai ser utilizado também na fase escura para a síntese da glicose. Então essa é uma visão geral aqui da fase clara. Então vamos seguir aqui para a fase escura. Né? Bom, seguindo aqui para a fase escura, ou fase química, com o ciclo de Calvin, que ocorre no estroma. Ciclo de Calvin nomeado em nome de quem descobriu, né, esse comportamento cíclico do carbono na fotossíntese, né, o Melvin Calvin. Essa fase ocorre no estroma, onde se encontram diversas enzimas necessárias para a realização desse processo. E essa é a etapa da fotossíntese na qual é feita a síntese da glicose, através da fixação do carbono. O ciclo de Calvin ele pode ser dividido em 3 etapas. A fixação do carbono, na qual a enzima chamada de rubisco, ou rubilose bifosfato carboxilase. Essa enzima é utilizada então para a fixação do carbono, acarretando assim nas diversas reações para gerar essas moléculas orgânicas de alto teor energético. Após a fixação do carbono, ocorre a produção dos componentes orgânicos. Né? Nessa etapa é onde ocorre a geração da glicose. E depois nós temos a regeneração do rubisco, de novo, é um comportamento cíclico, para dar uma volta. Né? Realiza o rubisco de novo, fixação do carbono, produz, regenera o rubisco e assim por diante. Lembra quando eu tinha dito essa fase ela pode ocorrer na ausência de luz? Embora essa fase ela possa ocorrer na ausência de luz, devido à instabilidade química do ATP e do NADPH, a fase escura ela deve acontecer consecutivamente à fase clara. Portanto, elas não podem ocorrer muito distantes uma das outras por causa dessa instabilidade química do ATP e do NADPH.
Portanto, ela pode ocorrer na ausência de luz, no entanto, raramente essa situação ocorre. Né? Seguindo aqui, nós temos aqui uma representação, de uma representação mais didática, né, um pouco mais resumida, de como é o ciclo de Calvin. E é basicamente isso, né, gente? Como vocês podem ver, a fixação do carbono, a redução aqui do carbono, né, ou a produção aqui das moléculas orgânicas de alto teor energético, a glicose, e a regeneração do rubisco. Seguindo aqui. E aqui, por último, nós temos aqui um GIF que representa o comportamento cíclico do ciclo de Calvin. Então essa vai ser a aula, né? A aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, vão no site. Vocês podem ir no site, na página sobre esse assunto, no site do cursinho do IF, para realizar algumas questões, né? Algumas questões de vestibular que caíram sobre a fotossíntese. E vai ser isso por hoje, gente. Bons estudos para vocês.